Aleluia. Pai, nós te agradecemos por esta manhã e te agradecemos pela oportunidade que temos em tua casa, Senhor, de te servir e compartilhar a tua palavra. Que a tua vontade seja feita. Te agradecemos em nome de Jesus e todos disseram amém. Podem se sentar. Nesta manhã, quero continuar compartilhando com vocês sobre o que eu chamo de erros na oração. Amém. Erros na oração, tudo bem. Agora, o primeiro erro é presumir que você sabe orar. Amém. E esse é um erro com o qual você deve tomar cuidado para não cometer. Existem muitas coisas assim, que você acha que sabe o que fazer, mas não é como você pensa. Por exemplo, o casamento não é como você imagina. E quando eu me casei, eu não recebi conselhos. Eu não tinha ninguém para me aconselhar. Na verdade, eu não tinha absolutamente ninguém para me dizer exatamente o que eu deveria fazer. É por isso que hoje você tem um modelo maravilhoso de casamento, um grande livro para te aconselhar, para que aquilo que nós não podemos aproveitar, você possa aproveitar. Amém. Então, há muitas coisas que parecem naturais, mas não são naturais. Você precisa aprender como fazer. E o mesmo vale para a oração. Orar é simplesmente falar com Deus. Peça a Deus qualquer coisa, mas Jesus nos ensinou como orar. E seus discípulos pediram ensinamentos sobre como orar. Pedro pediu, Senhor, ensina-nos a orar. E você, Kofi? Pedro pergunta a Jesus como orar. E Kofi não está perguntando. Uau! Número 2, a hipocrisia, que é rezar. Mas você não está realmente rezando. Rezando. Mas você está no telefone orando, mas está dormindo, jejuando e orando. Mas, na verdade, é jejuar e esperar até às 6 horas e não realmente jejuar e orar. Então, o segundo erro é a hipocrisia. Jesus disse, quando orares, não sejas como os hipócritas. No céu, há um grupo conhecido como os hipócritas. Quando o Pai está ouvindo as orações, eles dizem, os hipócritas estão orando. Os 4 hipócritas começaram a orar. 17 hipócritas no Cádiz estão orando. E o anjo vai dizer, não precisa ouvir esse lado onde os hipócritas estão orando. Porque Jesus disse, não sereis como os hipócritas. Não sejais como os hipócritas. Uau! Então hoje você deve se perguntar, você é um dos hipócritas? É por isso que tenho tentado me opor à minha vida de oração, para se tornar cada vez mais real. Estou sempre preocupado se estou realmente orando ou não. Vamos passar a noite toda, mas é mais pregar e cantar, não orar. Você pode dizer que está orando, mas está cantando. Às vezes é oração, mas muitas vezes não é. Às vezes é só para te manter acordado. Ó, solteiro, solteiro, louvado seja o Senhor. Para passar o tempo. Não é verdade? O terceiro erro é priorizar a oração em grupo sobre a individual. Jesus disse, quando orares, entra no teu quarto. O quarto é um lugar onde não tem muita gente. Você está ouvindo? Então é só você sozinho? Então não desenvolva a arte de orar em grupo, como na igreja. Mas você não sabe orar sozinho. Todos devem poder orar em casa, sozinhos, por muito tempo.
No meu livro Transforme Seu Ministério Pastoral, damos chaves para isso, inclusive com vídeos no podcast. Quantos ouviram seu podcast? Posso ver sua mão podcast? Quantos ainda não ouviram seu podcast? Uau! Você sabe como fazer o download? Você já baixou? Quantos não têm bons celulares ou iPads para download? Levante a mão. Padre, esta semana é para as primeiras 25 pessoas. Em nome de Jesus, oro. Amém. Mas o resto de vocês, todo mundo vai ter um celular moderno. Isso vai acontecer de forma prática. E à medida que acontecer, continuem dando testemunhos. Vocês vão receber o mais novo. Um amigo é Samsung. Samsung, você vai conseguir, você vai ter o mais novo, aquele que conta as suas. Ao andar e contar, terá todos. Pegue-os. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em nome de Jesus. Amém. Chega de olhar o celular alheio e pensar quando. Certo. Número 4. Pare de pedir coisas inúteis. Inútil. Evite repetições inúteis. Certo? Rezas vãs. Orar por um João Mujete é inútil. A Bíblia diz que Deus supre as suas necessidades. Você não precisa de um João Mujete, não é verdade? Quinto erro ao orar. O quinto erro é não saber quando persistir e confundir isso com repetições tediosas ou simplesmente ficar repetindo. Você sabe a mesma coisa. Não é interessante. Precisa ser um bom orador. Sabe, Deus não quer ouvir bobagens. Amém. O que você está orando, Deus está ouvindo. É como uma conversa por telefone. Alguém está te ouvindo em algum lugar. Amém. Como no rádio. Você não vê ninguém, mas muitos te ouvem. Orar é igual, mesmo sem ver Deus ou os anjos. Você é ouvido. Não venha com repetições que irritam o Pai. Você precisa aprender. Falei sobre isso na semana passada, número 6, mas na verdade não. Repetições tediosas. Tudo bem. Então, nada de repetição tediosa. A Bíblia diz para não usar repetições inúteis. Sabe, existem 2 tipos de repetições. Tem um tipo que toca o coração da pessoa e tem outro tipo que irrita a pessoa. Não é verdade que, se você já teve alguém te pedindo dinheiro ou te pedindo alguma coisa, você está me ouvindo? Você percebe que tem uma hora que a pessoa te pede dinheiro, certo? E continua pedindo. Isso começa a irritar. Na verdade, é um incômodo. Aí chega um momento em que você percebe que ele repetiu e voltou de novo na semana seguinte, e na outra semana, no ano seguinte, no outro ano, e ainda está na mesma coisa. Então você percebe que a repetição mudou de algo cansativo e irritante para algo que, na verdade, faz a pessoa sentir pena de você. E é por isso que você deve persistir na oração. Mas não apenas começar a compor palavras, juntando palavras no dicionário e dizendo coisas de forma que pareçam poderosas. E há pessoas que oram para que pareça poderoso e Deus está dizendo que as coisas que você está dizendo são inúteis. Saber tentar. E esse tipo de oração também surge quando oramos em público para parecermos fantásticos. Você começa a orar e então começa a citar o Salmo 23 na oração, dizendo tantas coisas que acaba se tornando uma irritação. Com o passar do tempo, você começa a perceber que Deus prometeu que vai te abençoar pelas suas orações repetidas. E isso é diferente de, em uma sessão,
você ficar apenas repetindo de forma cansativa, tipo algo. Então, essa é a diferença. Número 6. O que eu te passei na semana passada? Já terminei. O que eu te passei na semana passada? Não orar, ingratos a Deus. Hoje termino esta parte. Na próxima semana, quero que a gente continue com outra coisa. Não agradecer a Deus. Amém. Esse é um erro que você não pode cometer. Você deve sempre ser grato. E na cultura ganesa, tem muitas coisas boas. Uma delas é que nós somos educados e quando ligam para uma rádio, dizem: Boa noite. Quero agradecer pelo seu programa. Na verdade, estamos sendo muito abençoados com o seu programa. Então, a minha pergunta é: eles fazem a pergunta, mas primeiro sempre agradecem pelo programa, mesmo sem tempo. Eles dizem: quero agradecer pelo bom trabalho que você está fazendo. Não é verdade? Mesmo nos debates presidenciais, agradecem pelo bom trabalho feito. É assim que tem que ser. Quando você chega diante de Deus, tem que vir com um coração agradecido. Amém. Por que gratidão? Você poderia pensar, sim, isso é para Deus. Nós somos gratos. Na vida, acontecem coisas que vão te deixar não tão feliz assim. E uma das pessoas contra quem você pode guardar rancor é Deus. Por que você pode facilmente sentir que Deus não respondeu sua oração ou não agiu bem? Você está me ouvindo? Porque às vezes queremos que Deus faça certas coisas e parece que Ele não está fazendo o que queremos que Ele faça. Eu me lembro de quando viajei para Tamale uma vez, sofri um acidente terrível e meu carro capotou várias vezes. Estávamos na estrada principal aqui. Quando terminamos de capotar, estávamos no meio do estacionamento. Ficamos tão longe da estrada principal que os carros que passaram depois nem nos viram. Eles nem perceberam que tinha acabado de acontecer um acidente, sabe? E eu fui grato a Deus por termos escapado do acidente. Mas com o passar do tempo, percebi que eu estava guardando um ressentimento de Deus, porque eu ficava pensando, Senhor, por que o Senhor tentou me matar quando eu estava indo pregar a tua palavra em Tamale? Quer dizer, eu estava com mais 5 pastores, 4 outros pastores. A gente não estava indo fazer nada de errado. A gente estava indo pregar e, ao invés de nos proteger, olha o que aconteceu, sabe? Então, com o tempo, percebi que tinha um ressentimento contra o Senhor. O Senhor ministrou ao meu coração que eu não precisava guardar ressentimento dele. Muita gente guarda a mágoa de Deus. Uma moça, ela deu ao pastor dela e eu morei no carro lindo dela. E depois que ela contou ao pastor, o pastor disse para te ver na igreja. Ela disse que não iria. Ele disse por quê? Eu disse, eu não vou. Deus me decepcionou. No ano passado, vim para jejuar e orar e disse, Senhor, este ano devo me casar. E Deus me decepcionou. Então não irei para nenhuma reunião de oração. Ela disse isso. Ela disse que Deus me decepcionou e que ela não virá. Você sabe. Então, muitos de nós às vezes sentimos que Deus nos decepcionou. Às vezes você casa com alguém e parece que a pessoa não é como você imaginava. Ele não tem dinheiro, não é legal, ela não é isso ou aquilo, e por aí vai. Então você sente que Deus te decepcionou? Eu consegui essa pessoa na Lighthouse. Eu tinha outra do disco, mas não casei com ele por causa de Cristo. E Cristo seguiu Cristo e veja esse casamento ruim que entrou em seguir seguindo Cristo. Veja o que seguir a Cristo me trouxe.
Quando você chega a Deus, Ele vê o tédio em seu coração. E alguns oram, Senhor, venho a Ti por falta de opção. Se pudesse, iria a outro Deus. Tenha cuidado em seu coração. Venha a Deus com gratidão e agradeça. Com um coração grato. Dê graças. Sim, há uma música que costumávamos cantar ali. Então é um erro não agradecer ao Senhor. Amém. O sétimo erro é o erro de não orar pela obra de Deus e pelo reino de Deus. Amém. Mateus capítulo 6, versículo 10. Jesus pensou que ele disse desta maneira, orar no versículo 9, ele disse desta maneira, você deve orar. Ok. E a primeira coisa é, nosso Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então a segunda coisa importante é que venha o teu reino. Amém. Até que você saiba falar sobre política, você nunca terá muito a dizer quando se sentar para se encontrar com o presidente Mohan. Você não acha? Quantos pensam assim? Até você saber falar de política, não é? Ou sobre Gana. Porque o presidente Mohan só pensa em Gana e a política é um político. Desde que o conhecemos, ele é político. Não é verdade? Então, se você quiser conversar com uma pessoa grande e importante como o presidente Mohammed, você precisa saber como falar sobre o que ele está fazendo. E se você quiser ter uma longa conversa com Nana Alvado Alg, você deve ser capaz de falar sobre o quê? Tênis, futebol ou igreja, crescimento da igreja, reuniões de vendas, jejum. Sobre o que você vai falar com ele? Sobre o que? Política. Não é verdade? Como ser um líder da oposição? Como vencer eleições? Como conseguir soldados rasos? Como transformar seu partido, unir seu partido. Esses são os tópicos quando você conhece uma pessoa como Nana Akufo-Addo, que foi eleita a pessoa mais influente de Gana, de acordo com a ETV. Sim, então quero dizer que quando você chega a Deus e não vai falar com Deus sobre, você vai falar com Deus sobre o quê? Você deve falar com Deus sobre seu reino. Então todos aqui devem aprender a orar pelo reino de Deus. Se você aprender a orar pelo reino de Deus, se tornará uma pessoa de oração em todas as suas orações. Escute, aprenda a orar. Jesus, ensina-nos a orar. Agradeça a Deus pelo seu pequeno negócio. Mas ao encontrar pessoas importantes como o presidente Mohamed ou Nana Akufo-Addo, fale sobre o que lhes interessa. Nós fazemos parte da Igreja Ligous, que atualmente possui 3 bases. Você sabe o que é base? Nós temos um base. Nós nos reunimos para a comunhão. O presidente Moon vai dizer segurança, segurança. Você pode levar essa moça? Acho que você viu outra pessoa. Vá falar com o capelão porque você não pode falar com ele. Então, o reino de Deus é muito importante para que você aprenda a falar com Deus sobre o reino dele. Então, ore. Pelo que oramos, pela igreja, ore pelos pastores. Ei, ore por nós. Porque os pastores são muito importantes na sua vida. Você sabe, os pastores são as pessoas mais importantes do país. Nós estamos orando por você. Ore por nós, porque um pastor não é um anjo. Ele é um ser humano que está tentando pregar. Ele também enfrenta os mesmos problemas que você. Apesar dos problemas, ele prega. É realmente alguém por quem você deve orar. Mencionamos que a igreja está devendo dinheiro. Pelos projetos, ore por nós, pela igreja e obra de Deus.
Ore para que almas sejam ganhas. Ore para que surjam mais pastores, inclusive entre seus filhos. Olha, e Deus vai te abençoar. Então aprenda a orar. Não seja, veja, através da oração você se cura do egoísmo. Eu mesmo e eu. Somos os únicos no mundo. Mas vocês não são nada. Vocês não têm importância nenhuma. Se você fosse removido desta terra, não mudaria muita coisa. Amém. Então ore pelo reino de Deus. Amém. Você sabe o quanto a sua igreja é importante. Não espere, pois geralmente é quando algo se perde que você percebe a sua importância. É só quando alguém morre que percebem que a pessoa era incrível. Kamala Dumo morreu. Todos nós, que nem o conhecíamos, fomos afetados. Isso afetou o ambiente. E aí você diz, ele fez isso. Foi um bom embaixador de Gana. Então, se você quiser saber o valor de algo, é só imaginar se aquilo não existisse e os discursos que seriam feitos. Quando a senhora Sakei morreu, foi como se um anjo tivesse sido tirado do nosso meio. A gente nem sabia o quanto ela era incrível até ela morrer. Então orem pela igreja, orem pelos pastores. Não espere o pior. Ele disse que deveríamos ter orado por ela. Sonhei com as mortes e vi algo acontecendo. Aí um dos carros foi para a esquerda. Se você sonhou que um dos carros ia para a esquerda, por que você não orou para o carro voltar para a estrada? Por que você não ora sobre isso? Então todo mundo deve estar orando pela igreja o tempo todo. O diabo não gosta nem um pouco da gente. Se você fosse o diabo, seu alvo número 1 seria a igreja, para nos silenciar. Vá para a Europa e América e verá que resta muito pouco da igreja ali. Tudo bem, então ore pela vontade de Deus. Número 8. O próximo erro é não orar para que a vontade de Deus seja feita em várias questões. Amém. Então Jesus disse, orem assim, ok. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Uau! Todos aqui devem orar para que a vontade de Deus seja feita, porque a vontade de Deus é o que vocês precisam que aconteça. Amém. Abra comigo em Efésios, capítulo 1, para eu lhe mostrar uma escritura. Uau! Efésios 1, versículo 8. Que ele esbanjou. Tudo bem, qual versão vamos usar? Rei James. Na qual ele fez abundar para conosco toda a sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade. Amém. Segundo o seu beneplácito, que propôs em Cristo. Certo, na nova versão internacional NVI, ele diz que nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que ele propôs em Cristo. O que quero dizer é que a vontade de Deus é misteriosa. A vontade de Deus é misteriosa. Ore. Você chega à parte mais longa da oração. Seja feita a tua vontade, porque demonstra maior fé. Para alguns, dane-se minha descrença. Não, significa que você tem mais fé. Se você não orar para que a vontade dele seja feita, a vontade dele não será feita. Entendeu? A vontade dele não será feita. Então, a vontade de Deus.
Mistério é que você não consegue entender. Você diz que resolve o mistério da bolsa. Como? Ou o mistério do amplificador sumido na igreja? Estava aqui com todos e sumiu. Quando falamos do mistério da vontade de Deus, é porque não entendemos como certas coisas que acontecem podem ser a vontade dele. Qual é a vontade de Deus? A gente não entende, nem consegue enxergar claramente. A vontade de Deus? A Bíblia diz que é um mistério. Efésios 1, 9. A vontade de Deus é misteriosa. Ore mais pela misteriosa vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus é melhor que a sua vontade. É por isso que Jesus, ao orar, ore conforme sua vontade, primeiro o que quer e depois sobreponha, mas que seja feita a vontade dele. E eu confio em Deus. Alguém pode dizer, é só falar isso em uma oração. Jesus orou por 3 horas para que a vontade de Deus fosse feita, pois muitas coisas poderiam impedir seu cumprimento. Há tantas circunstâncias, basta uma pessoa mudar de ideia. Tudo muda. Se Jesus não tivesse orado, os discípulos teriam lutado contra os líderes. Pedro teria lutado. Eu disse que morreria. Eu digo que morrerei por ele. Os mestres em Jerusalém poderiam ter se envolvido. Todos aqueles que foram curados poderiam ter vindo e dito nunca. Esse homem nunca vai morrer. Haveria uma guerra civil em Jerusalém. Cheche um Jesus. Jesus nunca teria morrido na cruz, nem você seria salvo. Basta uma pessoa mudar de ideia para tudo mudar. Mas a vontade de Deus é misteriosa, então você tem que orar sempre, Senhor, hoje que o mistério da tua vontade se cumpra. E Deus vai começar a mover as coisas. Sabe, uma das coisas que quase mudou a vontade de Deus foi a esposa de Pôncio Pilatos. Ela chamou o marido e disse, olha, esse homem, eu tive um sonho, não mexa com ele. Às vezes, a esposa pode falar com o marido de manhã e sua vida muda. As esposas são poderosas. Eu sou casado há 25 anos e sei que as esposas são poderosas. Até um comentário que elas fazem. Você diz que é o cabeça. Você diz que é o cabeça. É melhor orar sobre isso. Porque você pode achar que é o cabeça, mas antes que perceba, algo está virando sua cabeça para o lado. Existe um pescoço. Elas são muito poderosas. Elas podem fazer certos comentários, podem compartilhar um sonho, simplesmente dizer, tive um sonho que isso, e antes que você perceba, tudo está mudando, todo o seu plano está mudando. Você vai compartilhar. Por isso, às vezes, quando você oferta, se você conversa com sua esposa, ou o marido ou a esposa pode ser mais generoso. Sempre há diferentes níveis de generosidade nisso. Verá que não dará mais aquilo. Se a esposa quiser dar mais, quando ela menciona para o marido vai dizer, pô, isso aí, já era. Isso está terminado. Todo esse projeto está concluído. Acabou. Sim, para dividi-lo em 2. Sua bênção. Eram 100 cidades e agora são 50. Porque alguém disse. Eles disseram, quero dar dinheiro a essa pessoa. E disse, por quê? Porque vem sem explicação.
E a vontade de Deus para a sua vida não será feita. A vontade de Deus às vezes parece muito sombria. A morte muitas vezes traz a vontade de Deus. As pessoas não sabem. A Bíblia diz que a morte de um justo é preciosa ao Senhor. Moisés, seu pai morreu. Entre. Levante-se e entre na promessa. Por toda a Bíblia, ela revela a vontade de Deus. Sim. As pessoas não sabem. Quando estávamos sendo perseguidos em Coleno, eu era da Jevar de Mills. Rezei as orações. Alguém no escritório perguntou rindo: tem comunhão com a terra? Questionei a comunhão no chão. Um pastor nigeriano disse que lá não. O governo será justo, disse, e esteve numa igreja na Nigéria. O pastor irá, ele apenas rezou. Ele disse um quarteirão, uma vida. Se você pegar um quarteirão, uma vida no governo. Cada bloco da minha igreja é uma vida para o governo. Ok, um quarteirão, uma vida. E o governo o abandonou. Uau! Eu sentia que não era poderoso. Eu não tenho esses poderes. Eu rezei por tudo. Encaminhadas de oração. O que fazer? A vontade de Deus é esta, tudo é bonito. Mas não ficou claro. Não ficou claro porque Deus nos trouxe aqui. Dizem que o bispo Dark tem uma visão. Ele é um visionário. Foi por isso que viemos. Problemas e mais problemas nos trouxeram até aqui. Sim, foram apenas provações e dificuldades que nos trouxeram até aqui. Orem pela vontade de Deus, lembrando que Jesus foi espancado e crucificado. Ninguém teve misericórdia dele. Ninguém falou nada. Peter se aquecia quando vieram até ele. Sim, perdão. Ele disse que você não precisa pedir perdão. Até mesmo Pedro estava pedindo perdão. Eu não ouvi o que você disse. Nunca mencionou o meu. Nunca se associou com aquele homem. Nunca me associe com aquele homem. Ninguém defendeu Jesus. Ninguém disse, eu conheço ele. Ninguém disse, ele não é. Ele não é um homem mau. Todo mundo dizia que ele era um homem mau. Consegue imaginar? Ore por eles. Era a vontade de Deus. Por isso está sentado à direita do Pai e virá julgar os vivos e os mortos. Aleluia! Aleluia! Você está ouvindo? Então, ore sempre. É um erro orar com a sua própria força? Ó Pai, eu quebro agora, neste momento, tudo que há sobre este homem, o Senhor Kojo, e eu peço, meu Deus, que o Senhor toque profundamente o coração dele para que ele possa gostar de mim ainda hoje. Eu quebro toda outra mentalidade que ele tenha. Eu liberto a mente dele de qualquer outra influência, especialmente Forina e Rosina. Meu Deus, eu peço, não deixe que ele veja o rosto e os olhos delas. Eu tomo posse, eu tomo o meu lugar. Toda a terra onde meu pé pisar será minha. Eu possuo. Senhor, vá. Estamos em nome de Jesus? Tem. Uau, você não disse que terminaria. Você não disse que terminaria. Você entende? Casado. Você não reza. Isso eu farei. Casado. Casado. Você não reza para que eu termine. Aquele não vai rezar. Eu vou terminar. Não acrescentes que seja feita a tua vontade. Então você é novo. Você é novo. Mulher e homem. Mulher e homem. Agradeça a Jesus e peça um carpinteiro para consertar seu coração partido. Só isso. Mande um soldador para arrumar, mas aceito a tua vontade. Um pastor, dando um testemunho, disse que eu tenho 2 filhas. A primeira filha se envolveu com um rapaz. Quando ela trouxe o homem,
Eu disse: esse aí não é nada. Ele não tem calibre nem característica para casar com minha filha. Não é uma boa pessoa. Mas ela insistiu em se casar com esse homem. A segunda filha trouxe o filho de um amigo pastor, um grande bispo de outro país, não de Gana. E ela trouxe a moça. O pai disse: é uma boa pessoa de boa família, de lar cristão, filho de pastor. Então se casaram. Todos viviam felizes para sempre. Ao contar essa história a outros pastores num hotel na Europa, ele disse que, hoje, enquanto falava, sua segunda filha, a que se casou com o filho do pastor, estava de volta em casa com ele. E a primeira, que se casou com quem eu não aprovava, vive feliz para sempre, como um conto de fadas. Nunca se pode saber a vontade de Deus, nem mesmo um pastor, e foi por isso que Samuel errou. Ao ungir, viu o grande filho de Jessé, creu ser a vontade de Deus e mandou chamá-lo. Deus rejeitou os outros, não sendo sua vontade. Trouxeram um menino da floresta, deixado para os leões. Mesmo após um ataque de leão, seu pai o mandou de volta, mostrando seu pouco valor. Eles foram buscar aquele menino, o pequeno rejeitado, e justamente o menino pequeno era a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é assim, é como um mistério. Por isso, ore sempre. O que é doloroso para você pode ser a sua maior vitória. Muitas coisas não são o que parecem, mas essa será a vontade de Deus. Amém. Faça-se tua vontade. Amém. Quantos erros você cometeu? Apenas 8. Uau! Não sei por que no domingo o tempo parece passar rápido. Você tem a mesma experiência? O próximo, número 9. Não pedir provisão diária. Amém. Não estou pedindo sua provisão diária. É um erro. Jesus disse que é assim que se deve orar: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Você sabe, isso faz parte da oração. Muita gente que tem bons empregos não ora. Tem um emprego e meu negócio. Por que deveria orar pelo pão de cada dia? Deus existe. Jesus disse: ore por isso para hoje. A Bíblia diz que riquezas não duram, nem a coroa por gerações. As riquezas de ontem talvez não durem para este ano. Deus espera que ore por isso. Ore por dinheiro. Porque para ter o pão de cada dia, você precisa de um carro, peixe e manteiga. Você precisa de manteiga e uma faca para cortar o pão. Precisa do quê? De uma torradeira para torrar o pão, não é? E o que mais você precisa? Você precisa pagar alguém para ir comprar o pão, não é verdade? Você precisa comprar mel para comer com o pão, não é? Precisa noivar para ter uma esposa que faça o pão. É muito caro. Dá-nos o pão de cada dia. Deus está te dizendo: ore por dinheiro e tudo o que você precisa nesta vida. Ore. Tenho meu negócio. Estamos de boa. Você é um bobo. Você não está de boa. Olha, até engana, sabe? Dá para ver que tem dinheiro engana. O diabo fez o dinheiro correr por certos rios. O dinheiro corre por um lado, enquanto as pessoas estão em outro. E ele dá para certas pessoas. Então o diabo disse a Jesus, levou-o até a montanha e o tentou. Na tentação, ele afirmou que o mundo inteiro era seu. Eu vou te dar se você se ajoelhar. Alguém perguntou,
E é verdade que o mundo jaz no maligno. Está sob o controle do diabo. Quando você ouve o tipo de dinheiro que está sendo jogado para cima em Gana, não é em outro país, em Gana, você vai se perguntar se realmente é ganês. Tem muito dinheiro aqui, nas eleições, vejo o dinheiro que circula, enquanto se luta por 25 cedis. E quando fazemos coletas, a maior oferta que recebemos é de 1 cedi. Essa é a maior oferta. Tipo, todo mundo, a maior parte das pessoas geralmente dá pelo menos 1 cedi ou moedas. Esse é o mais alto. Se eu fizer um escritório, aqueles que doarem 50 cidades esta manhã, talvez eu consiga que 20 ou 30 pessoas doem 50 cidades. Sim, mas você deveria ouvir os dados. O dinheiro está lá, mas o diabo deu a quem ele quis. E eles sabem para que estão usando. Sim, é por isso que Jesus disse: orem, orem, orem. Dá-me este dia, dá-me pão, dinheiro para o sustento. Ore por isso. Não espere que venha do trabalho ou negócio. Não precisa orar. Eu não quero ser pouco espiritual. Não quero parecer movido a dinheiro. É algo de Jesus. Eu não sou Jesus. Eu não sei de nada. Leia. Ele disse: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Ore por isso. Ore por isso. Porque o dinheiro está no sistema. Está circulando. Eu te digo, as pessoas têm dinheiro, mas é só que você não está conseguindo pegar um pouco para gastar. Os guineenses estão conseguindo pegar um pouco para gastar, mas você não está conseguindo. Ore por isso. Olha todas essas estrelas do pop. Quem você acha que deu dinheiro para eles? A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece sem dores. Mas há outra bênção que também enriquece. De onde vêm tantas doenças? Diabetes, hipertensão, asma, anemia falciforme, doenças mentais. Elas só vêm das famílias. Famílias. Pessoas cometeram pecados nos ancestrais. As pessoas perceberam que a origem da maior parte do dinheiro é maligna. A origem da maior parte da riqueza é Eva, o começo do dinheiro. Sim. Ore sobre isso não sozinho. Se o Senhor quiser, também comerei alguma coisa este ano. Não, ore para que o Senhor me dê. Estou perguntando em inglês. É um erro ficar sentado em silêncio. As pessoas estão usando juju. Até assista. Ao comprar um relógio, há arroz ensopado. Pessoas usam poderes. Então você também deve orar e intervir com suas orações. Ore sobre o seu contrato. Ore a Deus sobre seus papéis, negócio e trabalho, mesmo que por 1 minuto. Ore a Deus. É um erro não pedir a Deus que supra suas necessidades e lhe dê o que você precisa comer diariamente. Ore sobre isso. É um erro. Sim, é um erro que cometi. É um erro. Raramente rezo por dinheiro. É um erro pessoal. Um dos erros foi presumir que ficaria tudo bem. Mas Kenneth teve uma visão. Jesus apareceu a ele. Havia um anjo atrás na visão. Ele viu Jesus lhe falar, pois apareceu 8 vezes. Perguntou ao Senhor quem estava atrás dele e por quê. Respondeu-lhe seu anjo, e está aqui. Ele vai lhe trazer algum dinheiro. Sim, ele disse que um anjo lhe traria dinheiro dentro de um prazo, exatamente como o Senhor havia mostrado na visão. Ele previu a quantia e aconteceu. Ele disse que na data certa teria o dinheiro, e foi exatamente o que aconteceu. Foi tudo obra de anjos. Os anjos fazem muitas coisas. Sim, ore a Deus por isso. É um erro ficar quieto. Satanás tenta tirar o dinheiro dos cristãos fiéis.
pois o usarão para Deus. É um erro. Não se cale. Aprenda a orar. O pão meu de cada dia me dá hoje. O que diz respeito a comer, viver e trabalhar na prática nesta vida. Qual é o próximo erro? É um erro não pedir perdão. Sim, esse é o erro número 9. É um erro. Perdoa as nossas dívidas. Ele ensinou. Ele disse: reze por perdão. Uau! É um erro não pedir perdão a Deus pelos seus pecados, não é? Você deve sempre orar. Ei, quantas pessoas agora sabem exatamente que você é o vilão? Os aperfeiçoados na escola sentem-se bem, o que não é ruim. Tem muita gente que tem essa sensação boa de que você é uma pessoa boa. Isso é perigoso. Você não precisa se sentir bem. Porque quando Isaías viu o Senhor, ele disse: ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros, habitando no meio de um povo impuro. Um dia eu estava jejuando, alguns anos atrás. Eu estava jejuando e orando na Rit Chart, sabe? Igreja rica. Sim, eu pertencia a um grupo em que estávamos jejuando e a Rit Chart nos cedeu seu antigo prédio para usarmos. Então costumávamos nos reunir lá toda semana e jejuávamos por 7 dias. Foi a primeira vez que jejuei assim. No último dia do jejum, eu era a última pessoa no salão. Eu era a última pessoa. Se esta fosse a sala, eu estava em pé e era a última pessoa aqui. E a parede estava à minha direita e a parede estava atrás de mim. E eu estava no fundo da igreja e estávamos jejuando, orando. De repente, um anjo ou Jesus, não sei, algum ser branco e brilhante apareceu ao meu lado direito. Nenhuma palavra foi dita para mim. Mas só tem uma coisa que eu me lembro. Imediatamente eu me senti como fezes, como se estivesse sujo. Essa foi a reação. Sei que era um ser espiritual, Deus, um anjo, algo assim. Mas me senti tão sujo, tão imundo. Sujo de quê? Eu estava jejuando. Era o 7º dia e eu estava no auge da minha espiritualidade. Quando o Senhor apareceu ao meu lado, imediatamente essa é a reação. Diante de Deus, você verá o quão sujo é. Charlie Oakley, um menino sujo, uma menina suja, mesmo que tenha sido a preferida da escola, a senhora Good ou de Wesley Girls. Essas meninas Wesley, elas se sentem muito bem, sabe? É um sentimento que elas têm. Olhe para eles aqui. As meninas Wesley sentem-se santas ao irem para uma escola só de meninas pela primeira vez. Eu nunca fiz isso. Você sente que está bem. Não é a única coisa. Eles são como nós. Eles são como nós. É um erro não dizer me perdoe. Todos os dias, quando você ora, você pede a Deus. Ajoelhe-se e diga: Senhor, perdoa-me. Misericórdia, eu sou mau. Fale de coração, não repita. Se não vira repetição inútil. Diga Senhor e mencione o orgulho. Orgulho, principalmente o orgulho. Isso se revela no jeito que você fala com os empregados e também na sua reação ao saber da morte de alguém. Você também fez o mesmo. Deveria ter morrido antes. Uau! Então é um erro. Que você seja tocado por Deus para orar mais. Amém. Deus vai responder às suas orações. Deus responde sempre.
rezar, rezar. E então o último é um erro não orar. Deus deve te livrar do mal e da tentação. Ore sobre o da semana passada. Não nos deixes cair em tentação. Meu Deus, livra-nos do mal. Ore contra um diabo que prende. Pois se você foi amarrado, ainda não terminou de orar. Vou te dar 4 criaturas que estão aí no mundo espiritual que você precisa amarrar, mas não hoje. 4 criaturas. Vou descrevê-las. É impossível relaxar em casa quando uma criatura meio cabra, meio humana, surge do lado de fora e dentro do seu carro. Ele entrou na sua casa, meio bode. Olá, para humanos e híbridos. Cabaiabandalaba, vejo você se elevando cada vez mais na oração. Em nome de Jesus, fique de pé. Pai, obrigado pela ajuda para rezar como nunca antes. Está feliz por aprender sobre oração? O que você quer aprender na igreja? Ou você quer aprender sobre outra coisa? Não. Queremos ser devotos. Coloque a mão no seu coração. Pai, obrigado pela graça. Para sermos mais devotos, espirituais e confiantes em Ti, no que nos mostras. Meu Deus, concede-nos vitória no mundo espiritual em todas as áreas. Livra-nos dos erros na oração. Concede-nos força na oração. Forcem nas coisas espirituais. Não importa a área de trabalho. Faz com que estejamos espiritualmente despertos, alertas e fortalecidos. Obrigado por esta bênção, em nome de Jesus, de cabeça curvada. Se quer entregar sua vida a Jesus, diga: ore comigo, eu quero Jesus. Se você quer ser salvo, levante sua mão direita e vou orar com você. Levante a mão para Jesus. Deus o abençoe. Quem levantou a mão para se entregar a Jesus, venha à frente. Vi sua mão atrás. Venha até o fim. Venha até aqui rapidamente. Venha até a frente. Jesus. Deus o abençoe. Aplaudam, pois hoje entrego minha vida a Cristo. Deus está mudando sua vida. Deus está mudando sua vida. É sua chance de se tornar uma nova pessoa. Pastor, reze comigo aqui. Quero Deus e Jesus. Quero ser salvo do inferno. Venha orar comigo. Venha aqui na frente. Deus te abençoe. 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 Levante suas mãos e repita comigo: Senhor Jesus, obrigado por hoje, pela mensagem que eu ouvi. Vamos todos orar juntos. Diga: Jesus, obrigado por hoje, pela mensagem que eu ouvi. Por favor, perdoe meus pecados e lave meus pecados com o sangue de Jesus Cristo. Hoje eu entrego meu coração a Deus e entrego minha vida a Jesus Cristo. Pai Celestial, por favor, escreva meu nome no livro da vida. A partir de hoje eu recebo Jesus como meu Salvador, meu Mestre e meu Senhor. Obrigado, Deus, por me salvar hoje. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus te abençoe. Vá. Ele está acenando ali. Te dará algo e volte. Tudo bem. E um grande salve de palmas para eles. Ofertando. Pessoas são salvas pelo Espírito Santo. Sente-se na presença do Senhor. Vamos ofertar nossos dízimos ao Senhor antes que o bispo aqui suba. O pão de cada dia nos dai hoje. Vem de Deus. Deus vai responder sua oração e irá abençoá-lo.
Costumava ver petróleo, mas agora vejo diamantes. Não sei se há engana, mas alguém se beneficiará. Receba em nome de Jesus. Receba. Meu Deus, se você tem o seu dízimo, traga aqui na frente agora. Venha rápido. Nesta igreja, todos pagam dízimo, mesmo que de forma discreta. Se você não paga, é você quem está perdendo. Todo mundo nesta igreja paga dízimo. Todo mundo. Pai, agradecemos por este dízimo. Abençoa essas pessoas e tudo o que fazem. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Coloque no cesto de ofertas. Que Deus abençoe o seu negócio. Pai, eu oro para que, se houver 10 empresários na igreja, que se tornem 100. Abençoa aqueles que são 1000. Faça-os milionários. Peço que providencie milionários nesta igreja. Envie-nos um verdadeiro milionário arrecadado entre nós, milionários. Meu Deus, nós recebemos em nome de Jesus. Amém. Você acredita que está se tornando um milionário? Acredite. Quem não quer orar, fale com Jesus. Peguem suas ofertas. 20, 100, 50 cidades. A igreja deve a muitos. Vi um dos credores fazendo uma oferta. Sim, então, por favor, faça uma oferta. Ajude-nos a pagar. Bishop aqui arrecade dinheiro para a escola bíblica nas montanhas. Temos dívidas. Os credores ligam e estamos com medo. Agora levante a sua oferta. Pai, te agradecemos em nome de Jesus pelo dom de poder ofertar hoje. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Assim que a oferta foi recebida, recebam o Bispo Emanuel ao microfone.